Fala galera, bem-vindo ao canal Devocional com Deus. Eu sou o pastor Gabriel Serafim e eu quero ser uma ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Hoje eu quero partilhar com vocês um texto que está lá no livro de Romanos, capítulo 12, do verso 12 ao verso 17. E se eu posso dar um tema a essa devocional, eu diria que seria deveres de um verdadeiro cristão. Quais são os deveres de um verdadeiro cristão? Como um verdadeiro cristão tem que se portar? Pô, esse tema é muito interessante, é muito bacana. Eu gosto muito de falar a respeito disso e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua e a minha vida. Eu tenho certeza absoluta disso, então fica comigo até o final, que Deus vai trazer coisas tremendas, revelações tremendas aos nossos corações. Antes de entrar no texto, novamente, quero pedir a você que continue a curtir, compartilhar e comentar aqui nesse canal, porque tudo que você faz, todas essas interações que você faz, ajuda no engajamento do canal e também ajuda o YouTube a reconhecer que o conteúdo que temos aqui é um conteúdo de qualidade que outras pessoas podem e devem assistir, né? Então, me ajuda a ser uma ferramenta de Deus para abençoar a vida das pessoas. Eu quero de antemão já agradecer a cada um de vocês que tem feito um excelente trabalho. Não é à toa que o nosso canal tem crescido muito. E eu tenho certeza de que vocês estão fazendo a parte de vocês. Então, eu quero ser a ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Então, vamos ao texto. E diz assim, Romanos capítulo 12, versos 12 ao 17. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não vos amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sedes sábios em vós mesmos, ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Bem, o apóstolo Paulo está dirigindo esta carta à igreja de Roma. Por quê? Porque o exemplo de um cristão, se eu posso ser até um pouco mais enfático nisso, o exemplo de um cristão tem que representar para as pessoas coisas muito diferentes do que Roma representava para o povo. Pastor, não entendi. Bem, Roma era uma cidade, como centro do poder, uma cidade que havia uma miscigenação muito grande, uma cidade que havia uma mistura cultural muito grande, uma cidade que tinha todo tipo de gente, todo tipo de índole, porque passava-se tudo do império ali na cidade de Roma. Então, quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos, dizendo, vocês precisam ser muito diferentes e assim vocês vão se destacar. Eu não sei se você já viu, quando você bota um pingo preto, né, numa tela branca, por mais que a maioria da cor seja branca, o pingo preto se destaca porque ele é totalmente diferente ao branco. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando ao romano. Vocês precisam ser diferentes. Se eles pagam o mal com o mal, vocês não vão pagar o mal com o mal. Se eles buscam coisas grandes, não é porque Deus não quer coisas grandes para você ou que você não deve sonhar coisas grandes. Olha o que ele está querendo dizer. Sedes unânimes entre vós e não ambicioneis coisas altas. E a ambição aqui e a unidade em que ele está falando é porque a ambição muitas vezes ela é contrária à unidade. As pessoas são tão ambiciosas
que elas pulam, elas passam por cima das outras. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, não tenha ambições altas, se conforme com as humildes, porque muitas vezes as ambições, as coisas altas, vai cegar os seus olhos propriamente ao fato de você não querer mais ser unânime, você querer se destacar, você querer pisar naqueles que estão abaixo de você, para você crescer. E não é assim que você vai se destacar. Volto a dar o exemplo lá do início. Você vai se destacar praticando obras diferentes do que Roma pratica. Vocês vão se destacar não porque vocês conquistaram status altos ou coisas grandes. Vocês vão se destacar porque vocês são um só. Vocês vão se destacar porque todos de vocês são humildes. Porque todos de vocês buscam pagar o bem com o mal. O mal com o bem, perdão. O mal que muitas vezes é praticado a vocês, vocês vão retribuir com o bem. Aonde vão te perseguir, você vai abençoar. Então, qual é o dever de um cristão? O dever de um cristão é se alegrar na esperança. Ou seja, a sua alegria está na esperança. E quem é a nossa esperança? A nossa esperança é Cristo. Então, alegre-se na esperança de Cristo. Na esperança de que Cristo é o que te recompensa, na esperança de que Cristo é a sua maior bênção, na esperança de que Cristo irá promover o melhor para você e que no final Ele ainda assim salvará a sua alma e te levará ao paraíso. Essa é a nossa esperança, de que todas as coisas ruins que passamos, Cristo é a esperança da solução. De todos os males que sofremos, Cristo é o nosso refúgio, é o nosso cuidador. E aí ele dá logo em primeiro ponto, alegrai-vos na esperança. A sua alegria está na esperança, não nas situações. Eu não sou alegre porque eu tenho momentos alegres. Eu não sou alegre porque estou com $1 milhão no banco. Eu sou alegre porque Cristo é a minha esperança. Ainda que eu não tenha $1 milhão no banco, mas tenha uma dívida. Cristo é a esperança que eu tenho, que Ele vai me capacitar para eu poder pagar esta dívida. Cristo é a minha esperança e por isso eu sou alegre. Por isso as lutas não me abatem. Por isso a esperança está em mim. Porque Cristo é a minha esperança. Então a primeira coisa que ele diz é se alegre na esperança. Sede paciente na tribulação. Por que sede pacientes? Porque a tribulação vai passar. Se a tribulação não fosse passar, ele não diria sede pacientes. Porque a paciência é, na verdade, uma espera, né? É você esperar de uma forma com que você não perca a própria esperança. Então isso é paciência. Paciência é, não, eu vou continuar esperando. Não, se precisar eu fico mais um tempo. Se precisar eu vou um pouco mais. Então, sede paciente quando a tribulação passar por você. Porque ela vai passar. Nada na nossa vida é para sempre. Guarde isso no seu coração. A tribulação, ela é passageira. Então, sede paciente. Quando estiver vivendo um momento de tribulação, sede paciente e tenha no seu coração que a sua esperança é Cristo. E aí, ele vai dar uma recomendação. Você deve ter a esperança no Senhor, a paciência na tribulação, mas uma coisa você tem que perseverar o tempo todo. É em oração. Perseverar na oração. E perseverai na oração, diz o texto. Continue a orar, continue a buscar. Porque o fato de você estar perseverando em oração representa principalmente, primeiro, que você tem esperança, porque você está continuando a orar. Segundo, que você está sendo paciente na tribulação, porque você não foi vencido por ela. Então, perseverar em oração é talvez um dos mais importantes caráteres cristãos, ou característica cristã, melhor dizendo. A característica principal é a oração do cristão. É com a oração, principalmente, que desenvolvemos uma relação com Deus. Em conversar com Ele, em contar para Ele as nossas dores e Ele nos dar o carinho, o afago, o abraço que nós precisamos. Nos dar a direção. Como conversamos a um amigo e pedimos conselhos a um amigo,
O Senhor também quer ser o nosso amigo, quer ser o nosso Pai. E a oração, a perseverança em oração, é quando nós, por exemplo, estamos passando por um tipo de luta. Quantas vezes você não procurou uma pessoa e fica direto orando, falando com ela, poxa, hoje ainda estou vivendo aquela situação, e aquela pessoa, às vezes, é uma pessoa que é uma ferramenta de Deus na sua vida, ela fala, olha, vai dar certo, continua, vai passar, isso já aconteceu comigo, são pessoas que são ferramentas de Deus. E aí, olha a perseverança na oração que traz para nós. Quando você persevera em oração e todos os dias está orando ao Senhor, como você fala a esse amigo, o Senhor vai fazer a mesma coisa, só que de uma forma ainda melhor, porque o Senhor pode mudar o quadro da sua vida. O seu amigo não sabe o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor sabe, e Ele pode te dar um caminho melhor, inclusive, do que aquela pessoa te deu. Mas olha o que a Bíblia também fala a respeito dos santos. Comunicai aos santos, ou com os santos, nas suas necessidades. Significa que a sua necessidade não é para todo mundo saber. Aquilo que você precisa, as coisas que acontecem na sua vida, é para ser comunicado aos santos. O que ele quer dizer a isso? Aquele que tem a capacidade de realmente te abençoar, de realmente te ajudar. Alguém que tem uma espiritualidade, uma maturidade para te ajudar. Você que conta a sua vida para qualquer pessoa, meu querido, você tende realmente a ter problemas. Por quê? Essa pessoa pode não te ajudar, pode não te impulsionar para o bem e ainda por cima pode trazer problemas para você. Mas quem é santo, e aí eu falei ainda agora nisso, quem é ferramenta de Deus na sua vida, ele vai estar sempre querendo te motivar, te ajudar, te encorajar, orar com você, te consertar, te exortar, mas também te amar. Esses são os verdadeiros santos e santas do Senhor. Com quem você tem comunicado as suas necessidades? Primeiro, a Deus, mas também aos santos. Comunicai com os santos as suas necessidades. E aí ele continua de Deus, dizendo, e segui a hospitalidade, ou seja, receba-os na sua casa, receba as pessoas na sua vida, receba as pessoas no seu convívio. Pastor, então quer dizer que eu tenho que colocar qualquer pessoa na minha vida? Não. Comunicai aos santos as suas necessidades e segui a hospitalidade. Coloque as pessoas que de verdade vão trazer diferença na sua vida. Mas você deve receber a todos. Eu costumo dizer que no meu ciclo de amizades tem aqueles que realmente eu confio. Esses são os meus amigos. São pessoas que de verdade podem transformar e me ajudar. Pessoas que são santas. Santos e santas do Senhor. Pastor, eles são perfeitos? Não. Eles são santos e santas do Senhor. São pessoas que têm maturidade para me ajudar. Esses estão dentro do meu ciclo de amizade. Mas eu recebo a todos. Mas eu sou hospitaleiro a todos. Eu ajudo a todos. Eu amo a todos. Mas dentro do meu ciclo de amizade estão aqueles que são os santos do Senhor. E é isso que talvez seja uma característica que Deus quer, ou um dever que Deus quer que você tenha. Se você não tiver isso, você pode ter problema. E aí ele continua dizendo assim, abençoai o que vos persegue. Se alguém te persegue, meu querido, você deve abençoá-lo. E não amaldiçoeis. Porque quando você planta a maldição, ou você gera a maldição na vida de alguém, você de alguma forma está plantando algo que não é bom. De alguma forma você está gerando algo que não é bom. E vai trazer coisas ruins para a vida daquela pessoa. Então o que Deus quer? Que você abençoe os que te perseguem. Porque quando você amaldiçoa ele, você pode trazer coisas muito perigosas à vida daquele homem, daquela pessoa. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você abençoe. Pastor, mas ele me persegue. Deixa ele na mão do Senhor. Entrega ele ao Senhor. Deixa a justiça com Deus. Porque você
não é justo o suficiente ou você não é entendedor o suficiente para julgar. E quando você julga, você se coloca na posição de juiz. E a Bíblia me diz que só existe um juiz, um legislador, um homem, um ser que pode julgar todas essas causas. Esse ser é o Senhor. Então, se ele te persegue, coloca ele nas mãos de Deus. Mas o abençoe. Fala, Deus, eu quero que ele seja abençoado, eu quero que ele seja transformado, eu quero que ele seja mudado. É difícil? É difícil, mas é um dever cristão. Nós precisamos aprender a abençoar as pessoas que nos perseguem. E principalmente a perdoá-las. E aí ele vai dizer, alegrais com os que se alegram e chorai com os que choram. Aliás, ele começa do mais difícil para o mais fácil. Porque ele vai dizer, alegrai-vos com o que se alegram. Talvez esse seja o mais difícil. Pastor, é verdade isso? Verdade. Porque às vezes a alegria do outro, o sucesso do outro nos machuca, nos ofende. Porque a gente às vezes faz o pré-julgamento. Como ele começa falando no versículo anterior, para a gente não amaldiçoar segundo o nosso próprio juízo, né? A gente continua fazendo isso quando as pessoas recebem coisas. Nós fazemos esse pré-julgamento, mas fulano não busca, mas fulano não está. Eu estou aqui o tempo todo e Deus não me abençoa. Então se alegrar com os que se alegram, às vezes é muito mais difícil do que chorar com os que choram. Porque quando ele está chorando é porque perdeu, é porque está triste, é porque precisa de um carinho, de um afago. Então, teoricamente, está pior do que você. Então, ajudar quem está pior do que você é muito mais fácil do que você se alegrar com quem te passou, ou com quem está recebendo um galardão ou uma bênção. Então, a gente tem que aprender isso, tem que começar a praticar isso. Se alegrar com aqueles que receberam. Meu querido, você não sabe o que ele passou para ele receber aquilo. E se Deus deu, e Deus que é o juiz perfeito, e deu, é porque ele merecia. E a sua hora também vai chegar. O seu momento também vai chegar. Então, quando eu vejo alguém recebendo algo, eu me alegro, eu fico feliz mesmo. Eu conto para as pessoas, eu falo, cara, fulano conseguiu. Que bênção! Eu fico feliz de verdade, sabe por quê? Porque eu sei que se Deus entregou, é porque Ele chegou lá e talvez você fez parte dessa caminhada, e talvez o Senhor usou a você. Mas existem muitas pessoas que ficam, não, fulano não cresceu e não busca, fulano foi abençoado e não ora. Mas eu que oro, eu que busco e estou passando pela tribulação. A tribulação é passageira. E talvez você está na tribulação para ensinar ou para aprender. Então aprenda, meu querido, e seja alegre com as conquistas dos outros. E chore com aqueles que precisam do seu choro, da sua compaixão. Eu fico feliz quando as pessoas ganham. Eu fico feliz quando as pessoas se recuperam. Mas também eu choro com aqueles que choram. Pastor, então você está dizendo que você é perfeito nessa área? Não. Às vezes vai ser difícil, mas o Senhor, a todo instante, a palavra do Senhor me constrange a mudar. Ela me confronta a mudar, a melhorar. E eu tenho buscado alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Às vezes vai ser difícil até chorar com os que choram. Mas eu digo a você, o Senhor está te constrangendo neste dia a ser mudado e moldado, para que você seja uma ferramenta de Deus. Na verdade, os deveres de cristão, você vê aí que todo dever que você tem gera um resultado no outro. Você já percebeu isso? Tudo que nós estamos falando aqui gera resultados na vida dos outros. Então, os deveres cristãos não é só para mim, mas é para mudar a vida dos outros. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está falando aos romanos, vocês precisam se destacar, sendo melhores do que os outros. E como vocês vão ser melhores? Praticando esse tipo de coisa. E aí ele continua o texto dizendo sobre seres unânimos, ou seja, uma só, unânime o que é? Uma só opinião. Quando nós temos aí uma discussão sobre algum acordo ou alguma coisa,
E aí o pessoal fala, olha, a decisão foi unânime, ou seja, todos tiveram a mesma decisão, tiveram o mesmo ponto de vista. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam ter a mesma visão. Meu querido, e isso é verdade na nossa vida. Nós precisamos ter a mesma visão de reino, a mesma visão de Cristo. Sedes unânimes. Não ambicieis ou ambicioneis coisas altas ou coisas grandes, mas acomodai-vos com as humildes. Por que ele está falando isso? Ele está falando sobre a ambição e sobre a humildade. O ambicioso, ele está sempre passando por cima das situações, por cima das coisas, por cima das pessoas, porque ele está ambicioso para chegar a um lugar. E muitas vezes é isso que é condenado à visão de Cristo. Mas os humildes, ele está sempre sujeito. Os humildes, ele está sempre abrindo mão para que o outro possa fazer. Isso é humildade. Humildade é reconhecer que o outro tem a capacidade de fazer tanto quanto você. Humildade é saber que o outro é bênção como você é. E aí, meu querido, é isso que Deus está falando a nós. E de tudo, já estou terminando, ele vai falar, não sejais sábios em vós mesmos. Ou seja, a sabedoria não pode ser de vocês. A sabedoria que vocês têm tem que ser de Deus. Porque eu já falei algumas vezes aqui, em sabedoria, o homem sábio, ele é aquele que analisa tudo, retém o que é bom, aprende com os erros e toma caminhos e decisões corretas. Mas, o que ele diz? Não seja sábios em vós mesmos. Ou seja, não aprenda só com as suas vivências, ou com as vivências daqueles que estão ao seu redor. Porque pode ser que muitas das coisas que você está vivendo, ou que as pessoas ao seu redor estão vivendo, seja de pontos muito próximos. E aí você não vai ter uma visão do todo. Mas aprenda com aquilo que vem de Deus, porque aquilo que vem de Deus é uma visão sobre o todo. Entende isso? Quando Deus te dá sabedoria, Ele vai levar em pontos que você nunca pensou. Ele vai te dar exemplos de pessoas que você talvez nem sabia daqueles exemplos. E aí você vai aprender com aquele exemplo. É por isso que existe a Bíblia, meu querido. A Bíblia é exatamente isso. Ela faz questão de descrever homens que acertaram e homens que erraram. Para quê? Para você, com a sabedoria que vem de Deus, aprender com os erros e aprender com os acertos. E seguir os acertos e não os erros. Para isso que existe a Bíblia. E por isso ele vai dizer, olha, não tire a sabedoria só do seu convívio, só de vocês mesmos, mas tire a sabedoria que vem do alto. Porque essa vai lhe dar um panorama geral de tudo que acontece talvez no reino, de tudo que acontece no mundo, e aí você vai ser sábio em todas as coisas. Você vai ser bem-sucedido em todas as suas decisões. Às vezes erramos, e muitas vezes erramos, não porque queremos errar, mas porque não temos o discernimento e a sabedoria para saber o que é certo. E aí erramos. Mas quando temos a sabedoria do alto, nós conseguimos discernir o que é certo e o que é errado. Aliás, um texto muito bacana do apóstolo Paulo mesmo, que ele fala que aquele que é do Espírito, ele consegue discernir o que é do Espírito e o que é da carne. Ou seja, mas os que são da carne só conseguem discernir as coisas da carne. Quem está espiritualmente, na área espiritual, buscando sabedoria, ou buscando a sabedoria de Deus, que é isso que eu estou querendo dizer, ele está acima de toda outra sabedoria, seja ela terrena, seja ela humana, mas a sabedoria que vem de Deus está acima de todas essas coisas. E por último, ele dá uma recomendação: ninguém vos torneis mal por mal, procurai coisas honestas perante a todos os homens. Ou seja, a sua atitude, a sua vida como homem de Deus deve ser perfeita, honesta. Você não deve pagar o mal com o mal. Você deve ser exemplo. Alguém que as pessoas olhem para você e desejem ser como você. Nós devemos ser os desejados
das nações. Esses são os deveres de um verdadeiro cristão. Se você está vivendo o verdadeiro caráter de Cristo, você tem todos esses pontos na sua vida. Agora, se você não tem, o Senhor está te recomendando, assim como está me recomendando, a buscar a mudança. Nós precisamos buscar ter essas características, esses deveres precisam ser feitos, precisam estar todo o tempo nas nossas vidas. Bem, eu vou ficando por aqui, mas antes de estar terminando, eu quero te dizer, Deus irá fazer coisas grandes nesse canal. Por isso, não esqueça de ativar o sininho e de nem nos curtir e comentar. Eu tenho certeza de que coisas grandes vão acontecer aqui nesse lugar. Amém? Você crê nisso? Então eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, muito, ó Pai, do que foi ministrado aqui, nós já conhecemos, já sabemos, mas muitas vezes esquecemos ou não colocamos em prática. Mas nos ajuda a entender cada vez mais o seu projeto nas nossas vidas, a fazer a sua vontade, reconhecer os nossos erros e, Deus, melhorar em tudo que precisamos melhorar. Que não sejamos, ó Pai, ou não tenhamos, ó Pai, um coração altivo, mas que tenhamos um coração humilde e reconhecedor de que nós não somos nada e que precisamos da sua mão e do seu poder. Unja e abençoa a vida de cada um e que cada um possa receber o melhor de Deus nas suas vidas. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça, olha, curta, compartilhe e comenta. Que Deus abençoe ricamente. Eu vou mandar aquele beijão, ó. Beijão do seu pastor. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.